Ok, então vamos continuar. Vamos falar então sobre material didático e didática King. Lembrando que para encontrar os materiais a gente está dentro da pasta Material Didático 2.0 na pasta aqui de professores do Drive, ok? Então vamos lá. Eu vou passar novamente pelas pastas explicando, mas também já vou mostrar como é que funciona a didática ao decorrer do vídeo, beleza? Então, ó, começando pela primeira pasta, que é os PDFs, lembrando que os alunos eles já chegam na escola com os PDFs, tá? Então, quando eles se tornam aluno, eles já recebem o PDF. Mas caso precise reenviar, tá aqui. Ou caso mudou de nível e você precisa mandar o material para eles, é só fazer o download e enviar aqui. Também dá para ser usado em aula, caso sua internet esteja demorando demais para recarregar ou carregar o material que está em formato de Google Slides. Mas tem uma coisa importante que eu preciso dizer aqui. Quando a gente pega aqueles erros ou encontra algum erro de digitação ou de concordância, nós priorizamos os que estão dentro dessas pastas aqui, A1, A2, B1, B2, porque é o que a maioria dos professores usam. E, esporadicamente, a gente vem aqui e atualiza os PDFs. Então, às vezes, você vai encontrar alguns erros que estão no PDF que não estão lá na pasta própria, né, do material. Mas, de qualquer maneira, né, a gente atualiza com frequência também. Mas como é muito pesado, né? O PDF ele tem o quê? Sei lá, mais de 900 páginas. Como pesa e demora muito, a gente prioriza para fazer isso esporadicamente e não todo dia ou toda vez que a gente faz algum tipo de atualização, tá bom? Então tá. O material em si ele vai estar dividido por níveis, então a gente tem aqui do A1 até o C2. Eu só vou abrir o A1 porque é igual para todos, mas quando você entra no A1, você vai encontrar então duas coisas. A pasta de áudios, que a gente não vai usar para nada, mas está aqui como um complemento para ficar fácil de achar depois. Mas a gente não usa os áudios, a gente não entra nessa pasta, porque os áudios já estão embutidos aqui, tá bom? Então, já estão embutidos dentro do livro. Então, vamos abrir aqui para eu mostrar então como que funciona. Ó, estamos primeiramente no livro A1. Aqui você vai encontrar o nosso sumário. Ao clicar no sumário, por exemplo, você já consegue ir direto para a aula. Então você não precisa ficar rolando, até porque, como eu disse, são muitas páginas. Então vamos supor que a gente vai entrar aqui nessa aula de verbo to be e vamos ser direcionados para lá. Então chegamos aqui na aula 4. Nós vamos fazer a aula de acordo com os slides. Eu sempre vou sugerir para você dar uma olhada antes, né? Para você estar preparado. Mas aqui ó, eu quero mostrar já como é que funciona a metodologia, tá bom? Então, ó, a gente vai ensinar, por exemplo, o verbo to be. Estamos aqui, já expliquei sobre os pronomes, por exemplo. A gente vai explicar agora como que é o verbo to be. Eu não vou pedir para o aluno ficar fazendo exercício genérico, tá? Então a gente vai pedir para a gente trazer para a vida dele ou do aluno. Então vamos lá, você vai pedir para ele falar, você vai ver, você vai mostrar uma foto, vai falar she's beautiful. Não, a gente vai querer fazer a conexão. Quem que pode ser esse she? Quem que pode ser? Pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser a namorada, a esposa, pode ser tantas pessoas que é para a gente fazer esse elo, né? Então a gente está aqui pensando como que a gente pode criar esse elo entre o aluno e o inglês. Como é que vai fazer? Como é que a vida dele vai conectar? Então a gente vai, por exemplo, aqui colocar em prática de fato. O material ele vai te ajudar muito nisso, mas nem sempre a pessoa vai precisar ficar no material, porque às vezes ela vai achar que o material ela tá sendo muito robótico, que você não tá sabendo lidar, mas a gente pode usar a nosso favor, porque o material ele induz o aluno a querer falar também. Então, ó, em vez da gente ficar fazendo exercícios ali
de você pegar, por exemplo, e falar it is, né? It is white or it is silver. A gente pode pegar uma coisa que é mais importante pra gente. Por exemplo, I am, you are, my mother is. E a gente vai usar o verbo to be, a gente vai pegar esse conteúdo e vai voltar para a vida do aluno. Então, aqui, ó, nesse exercício, por exemplo, peguei um aleatório. Pense em 5 coisas que você é. Adjetivo, profissão, parentesco. Peça ajuda do professor com essas palavras e depois tente falar em inglês. Por exemplo, I am happy. Ou pense 5 em coisas que você está. Status de trabalho, sentimentos, enfim, a gente está vendo o verbo to be na prática, ok? Então, apesar de ter esses exercícios aqui genéricos de I am happy, they are smart, o material ele precisa ir além do que a gente está vendo aqui. A gente precisa fazer esse elo, a gente precisa fazer essa conexão. E quando a gente diz que a didática da King é a didática de personalização, estamos falando sobre isso. A gente está falando da importância de fazer essa conexão entre aluno e inglês, tá? Então, e em vários outros momentos a gente vai pedir para fazer alguma coisa relacionada a isso. Aqui você vai encontrar que você vai ver, né, que algumas aulas vai ter homework, assim como vai ter algumas aulas que não vai ter. E homework, eu diria que sempre pode iniciar a aula corrigindo, tá? Você não precisa tirar o seu tempo, né, do dia para você corrigir homework. Eu diria para você já corrigir ali em aula, porque é mais simples e você consegue já dar o feedback ali na hora, tá bom? Então, aqui então tem o homework. Enfim, a pegada do material é assim. Vai induzir conversas, vai induzir vai induzir o aluno a pensar sozinho, o que é bem bacana, tá? Mas eu vou pedir para você não ficar preso nisso. Você pode pular algum exercício se você achar que tá fácil demais, ou ficar o tempo que for necessário. Isso é uma coisa importante sobre o livro, tá? Não tem tempo. O aluno, ele não tem o tempo certo para ficar no livro. Ah, você vai ficar o semestre no A1. Não. Você vai ir seguindo o ritmo dele. Ah, isso significa que você pode ficar uma semana na mesma aula? Significa sim, você pode. Mas aí a gente vai reorganizando alguns pensamentos, né? Então você vai reorganizando o que vale a pena, o que não vale, e você precisa conhecer seu aluno. Você precisa ter em mente do que ele gosta e do que ele não gosta, né? E também do que ele precisa e do que não precisa. Então é muito chato você ficar numa aula que você sente que você só tá seguindo o fluxo, você não tem controle sobre, tanto para o aluno como para você, teacher. Então faça uma aula de uma forma inteligente, estrategicamente. De começar a aula vai ser benéfica, tanto para você, para não ser aquela coisa chata de todos os dias, como para o aluno de sentir que não está progredindo. Então, aqui a gente vê então esses padrões de ensino, que é bem bacana e que basicamente consiste na nossa didática. Tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa bacana é que alguns dos leões, principalmente nas capas, eles voltam lá para o sumário. Então, se você clicar em alguns leões assim, ó, ele vai voltar para o sumário. Legal? Então vamos lá. Então, a cada 4 aulas você vai ver então que vai ter uma aula totalmente feita para conversação, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, conversation. 1, 2, 3, 4, conversation. E a aula de conversação nada mais é do que uma aula que só tem conversa e vocabulário. Isso significa que nas outras aulas não precisa ter conversação? Jamais. Nas outras aulas a gente vai estar misturando conteúdo com conversa. Na de conversação, a gente vai estar só instigando o speaking, ok? Então, o que é isso? É uma aula só para conversar? Sim. E adquirir vocabulário sobre certos assuntos. Então, a cada 4 aulas, você vai encontrar essa capa aqui, que vai, então, estar falando sobre como funciona alguma coisa. Por exemplo, aqui está falando sobre datas comemorativas, né? E instigando ali, ó, what month and day is this? Né, que vai estar instigando ali a conversa entre vocês, né? E agora, então, voltamos aqui, né, no caso, para o sumário, e você vai ver que, então, a cada 12 aulas a gente vai ter uma avaliação do aluno. Então, esse Student Assessment. Então, ó, na aula 12, 24, 36, 48, 60 e 72.
a cada fim de bloco, né? Então, isso aqui é um bloco, isso aqui é outro, isso aqui. Você vai encontrar, então, uma avaliação do aluno. E o que é essa avaliação do aluno, Júlia? Vamos lá. Então, voltando aqui pro Drive. As autoavaliações, elas vêm aqui, elas estão separadas por níveis. Então, eu estou entrando aqui na do A1. E você vai ver que a primeira avaliação do A1 é aquela que está na aula 12. Então, essa daqui. E vai ser um grande mix de perguntas, são 10 perguntas sobre esses temas aqui, da aula 1 à aula 11. Então, a primeira avaliação do aluno vai ser essa, e vai ser perguntas que já foram ensinadas durante esse período aqui, dessas 11 aulas. Tem teste? É um teste? É uma prova? Não, não é. A gente criou essa avaliação justamente para o aluno ele ter uma sensação de progresso. Então a gente já percebeu que muitas pessoas entram na escola com essa sensação de ansiedade de aprender logo e sentem que depois de um mês, 2 meses não progrediu nada. Então, as avaliações do aluno é para mostrar para os alunos que sim, você progrediu, você aprendeu o que a gente falou. E aí é ótimo para a gente também revisar conteúdos que talvez não ficaram tão claros. Então, a avaliação do aluno basicamente é um lugar onde ele vai se autoavaliar, saber se está indo bem ou não. E aí você volta em alguns assuntos se for necessário. Mas é bem simples, é bem fácil e é uma maneira de medir progresso, tá bom? Então, as avaliações do aluno estão aqui, separado por níveis. Você encontra as respostas nessa planilha aqui, que está A1 respostas, e vai estar aqui, ó, primeira avaliação, que é a da aula 12, a segunda avaliação, que é da próxima aula, né? Enfim, e o bacana também é que no final de cada avaliação tem um feedback, tanto sobre as aulas como a escola, e se você estiver interessado de saber como que seu aluno está se sentindo sobre as suas aulas, provavelmente ele vai escrever aqui se está sendo muito bom, se está atendendo as expectativas, enfim, tá? Então, voltando aqui, a cada 12 aulas vai ter uma avaliação do aluno, assim como na última, que seria a última avaliação do aluno, já é a prova, tá? E a gente encontra, então, a prova aqui. Deixa eu abrir. Aqui. Provas finais. Entrou. A prova você vai enviar para o aluno que já está dentro do material, então é só clicar. Você clica lá, a pessoa vai fazer e aqui você encontra as respostas, tá? Como eu já mencionei, você encontra isso no Teacher's Guide, de como que funciona, como que aplica, tudo bonitinho. Mas, basicamente, para a pessoa passar, ela precisa ter um score de 70 pontos. Não, a gente não acredita que prova vai provar alguma coisa. Então, o aluno pode refazer e vai muito mais do discernimento ali, do que você, teacher, sente sobre aquele aluno. Se sim, está na hora de passar para o próximo nível. Conseguiu aprender tudo que tinha para aprender ou não. Então, como eu disse, não batemos na tecla de, poxa, você precisa fazer um semestre, passar na prova. Se você não passar na prova, você vai voltar. Isso não existe, tá bom? Aqui na King isso não existe. Terminou o conteúdo, que pode ter demorado, né? Tanto 3 meses quanto 9 meses para terminar um livro, não é importante pra gente, mas ele vai fazer a prova e se ele não conseguir 70 pontos, ele pode fazer mais 2 vezes. Então, depois de corrigido e tudo, você corrige com o aluno na próxima aula. Então, você fez a prova em um dia, no outro você vai corrigir. Se ele atingiu 70 pontos, ele já está qualificado para ir para o próximo nível, mas ainda assim, quem decide é você, mas pela discernimento da escola já está qualificado. Se ele não atingiu 70 pontos, significa que ele não passou, mas você, como teacher, você pode pedir para ele fazer de novo, né, a prova, e você já pode até já ter corrigido. Mas ele já vai saber as respostas. Tudo bem, mas no fim das contas, o que importa é saber se a pessoa consegue, se ela conseguiu absorver o que você passou. Isso vai muito mais do que o teacher acha sobre o aluno do que a prova está provando ali. E tem tanta coisa que pode acontecer, a pessoa pode ter ficado nervosa, e tem muita coisa ali. Então, é muito mais sobre o desempenho do aluno nas aulas
do que a pontuação final ali, beleza? Então, gente, essa é a nossa didática, tá? Falamos sobre como isso funciona. Lembrando que eu só mostrei uma pequena parte do material e foi só do A1. Mas o A1, A2, B1, B2, C1, C2, eles são ricos em informações e estão aí para ajudar e ser um apoio, tá? Não fique como robozinho usando o material, mas não deixe de usar o material todos os dias, beleza? Então, essa então é a nossa didática, os nossos livros. Esse vídeo ficou um pouco maior, mas eu acredito que é o vídeo mais importante que a gente tem aqui, tá bom? Então, é isso. Obrigada.